Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês ficaram tristes? Estão tristes? Não. Então vou cumprimentar vocês de novo. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Feliz essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença, adorando na beleza da sua santidade. Eu estou aqui essa noite só por causa de Jesus. Quem está aqui por causa de Jesus? Tem um crente bonito perto de você aí? Veja se tem. Se não tiver ninguém bonito do seu lado, vocês olhem para mim. Dá um sorriso para ele e diga: estou aqui hoje só por causa de Jesus. Isso. Faça forte, faça com verdade. Se não fosse Jesus, irmãos, onde estaríamos, quem seríamos, o que teríamos? Mas porque Ele entrou nas nossas vidas, temos acesso às ricas bênçãos da sua graça. Por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Cid. Obrigado pela recepção calorosa que tivemos, e eu estou muito à vontade aqui hoje. Já estivemos no primeiro culto e foi uma bênção. E com alegria eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Eu estava numa guerra muito grande, porque eu tinha um outro projeto e uma outra palavra, mas eu vou ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Eu gostei da ideia de pregar descalço, viu? Uau! Maravilhoso. The best. Vou inserir isso lá na nossa igreja. Já pensou aquele monte de obreiro chegando assim com um mistério desse aí? Ah! Vai ser a sensação. Você sabe que preto não lança moda, né? E aqui eu posso falar que eu estou meio exclusivo mesmo, só tem eu e alguns. Não é racismo aqui, porque só tem eu e ele. Tamo junto, hein, negão? Eu vou lançar um negócio desse lá, o povo vai gostar. Você achou? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, diga eu. Eu. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Todos acharam? Vamos ler. Eu vou ler e você acompanha. Capítulo de número 1, verso de número 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estava ali os sacerdotes em Silo, e estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Aconteceu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Capítulo 1, verso 9, parte A. Então Ana se levantou. Eu vou ler outra vez a parte A do verso 9. Então Ana se levantou. Eu queria que você repetisse isso comigo. Vamos fazer no 3? 1, 2, 3. Então Ana se levantou. Como diriam os franceses, comme-ci, comme ça. Mais ou menos. Vamos fazer de novo no 3? 1, 2, 3. Então Ana se levantou. Antes de você assentar-se, você conhece a pessoa que está ao seu lado? Conhece? Sabe o nome dele?
Sabe o nome dela? Dá uma olhadinha aí. Pergunta o nome dele. Pergunta o nome dela. Se não sabe, what's your name? Gastei o meu inglês agora. Agora que você sabe o nome dele, sabe o nome dela, eu vou dizer, então Ana se levantou, e você vai trocar o nome de Ana pelo nome da pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer isso no 3? 1, 2, 3. Então Ana se levantou. Yes. A volontrese, s'il te plaît. Fique à vontade, por favor. Meus irmãos, eu tinha uma outra proposta hoje, e eu saí de casa com uma outra palavra no coração, mas quando eu estava ali com o pastor Cid, Deus ministrou essa palavra de uma forma muito séria no meu coração, e eu preciso ser fiel àquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu, pedindo a Deus uma palavra, Ele colocou no meu coração o texto que agora acabamos de ler, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, onde a Bíblia conta uma das histórias mais conhecidas do livro do profeta Samuel. Acredito eu que depois da queda do grande Golias, um dos textos mais comentados e mencionados no livro de 1 Samuel é a história de Ana e da dificuldade de gerar o seu filho. Todos nós conhecemos essa história e já extraímos daqui lições que nos aprimoraram, nos fizeram crescer, nos tornaram alguém melhor, maior, mas eu comecei a observar o capítulo 1 e passei a entender que, assim como as pessoas que me ouvem esta noite, Ana era alguém que sonhava. E não muito diferente dos que me ouvem, Ana não tinha um sonho inusitado, incomum. Ana tinha um sonho comum de todas as mulheres casadas. Ana sonhava ser mãe. Ana sonhou com as coisas mais simples de mãe, como amamentar, como tratar da febre da criança no nascimento dos dentes, como correr para o hospital em uma situação inusitada de acidente. O fato é que Ana sonhava. E Ana viu seu sonho impedido não por um problema físico, não por um problema em sua genética. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu que Ana não geraria um filho, pelo menos no seu tempo. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu se colocar entre o sonho de Ana e Ana. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu serrar a sua madre. E quando eu começo a ler esse texto, entendo que Ana buscava a Deus no intuito de ser mãe. E sempre que Ana batia na porta de Deus com a finalidade de ser mãe, Deus lhe respondia a mesma coisa. Ana pedia um filho e Deus lhe dizia não. Ana batia na porta de Deus pedindo um filho e Deus lhe dizia não. E embora a palavra não esteja explícita no capítulo 1, você vai entender que fora o Senhor quem impedir a Ana de gerar. Você vai entender que fora o Senhor que impedir a Ana de abraçar um filho ou que serrar a sua madre. E eu começo a entender e perceber que Deus decidiu dizer não a Ana constantemente. E uma grande verdade é que nós não sabemos lidar com os nãos de Deus. Não somos maduros o suficiente para entender que o não faz parte de um propósito e que Deus se utiliza do não para nos colocar exatamente no centro da sua vontade. Nós não sabemos lidar com os nãos de Deus. Eu desconheço alguém que ganha não de resposta e celebra. Eu desconheço alguém que ganha não de resposta e comemora. O não nos causa uma frustração muito grande. O não nos causa uma decepção muito grande. Qual é o filho que busca o pai em busca de uma tremenda, recebe não de resposta e entende que esse não é melhor para o seu futuro, ou que Deus está trabalhando para instituir uma história um tanto quanto maior. Ana estava convivendo com o não de Deus constantemente. E para piorar a situação de Ana, Deus permite, Deus insere, Deus introduz dentro da casa de Ana, Penina, que não entra para roubar a atenção de Eucana. E se você ler o verso de número 4, percebe que Eucana amava Ana. Penina não entra para roubar a atenção de Eucana, mas entra exatamente na lacuna deixada por Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Penina gerava filhos, porém Ana não tinha filhos. Eu comecei a ler isso e pensar qual era a finalidade ou o intuito de Deus de serrar a madre de Ana e, ao invés de curá-la, permite que Penina gere filhos
pedidos a Ana constantemente. Ana estava com um problema, e o problema de Ana era muito maior do que um problema interno com Penina. Ana estava com um problema, e o problema de Ana era muito maior do que uma briga que havia se instalado entre ela e Penina. Ana tinha um problema, e o nome do problema de Ana chamava-se vontade de Deus. Ana tinha um problema, e o nome do problema de Ana chamava-se opção de Deus. Ana tinha um problema, e o nome do problema de Ana chamava-se trabalho de Deus. Ana estava convivendo com a ação de Deus constantemente e decidiu se colocar entre Ana e o seu sonho. Deus decidiu se colocar entre Ana e o seu projeto. E o texto em questão diz que, para piorar a situação de Ana, isso não era algo comum. Isso para piorar a situação de Ana, o seu caso estava exposto. Todo mundo sabia que Ana não podia gerar filho. E quando você lê o verso de número 6 e 7, descobre que Penina irrita Ana exatamente no seu problema. Ou seja, todo mundo sabia que Deus decidiu cerrar a madre de Ana a tal ponto dela não abraçar um filho. E sempre que Ana buscava a Deus no intuito de ser mãe, sempre que Ana batia na porta de Deus com o intuito de gerar um filho, e Deus lhe dizia não, Ana chorava e não comia. Sempre que Ana buscava a Deus no intuito de abraçar um filho, e Deus lhe dizia não, Ana chorava e não comia. Ana era incapaz de perceber que chorar e não comer não gerava filhos. Ana era incapaz de perceber que o seu estado depressivo profundo não mexia com Deus, porque verdade seja dita, Deus não reage a desespero de ninguém. Deus só reage à fé. Quer mexer com Deus? Acredite nele. Quer ver Deus agir? Creia nele. A fé é a única coisa que faz Deus se movimentar em sua direção. Ana chorava e não comia e continuava sem filhos. Os dois verbos em questão indicam que Ana fazia isso constantemente. Não era algo incomum, era algo habitual. Sempre que Ana buscava a Deus no intuito de ser mãe e recebia não de resposta, Ana chorava e não comia. Escute, Ana queria resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre. Ana queria resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre. E enquanto fizermos as mesmas coisas, só teremos os mesmos resultados, porque mudança parte de um princípio básico, que é mudança. Mude. No dia que você mudar, vai perceber que a única coisa que precisava mudar era você. Ouça, quando eu li esse texto, eu passei a entender Jacó. E eu entendi Jacó exatamente no capítulo de número 32, verso de número 22 do livro do Gênesis. O que diz lá, pastor? Diz que Jacó está voltando para a casa de seu pai Isaque, após ter saído de lá 21 anos atrás. Jacó sabia que o homem que saiu de casa deixou janelas abertas. Jacó sabia que o homem que saiu de casa deixou questões por resolver. Jacó tinha em mente que se o mesmo homem voltasse para casa, só encontraria os mesmos problemas. Então ele para no Val de Jaboque e chama Deus para uma conversa e diz: Deus, estou voltando para casa. Se eu voltar para casa sendo a mesma pessoa, eu só vou encontrar os mesmos problemas, porque mudança parte de um princípio básico. Então, se você observar o capítulo 32, não é Deus que está dizendo: Jacó, pare no Val de Jaboque. É Jacó que está parando no val e chamando Deus para uma conversa, dizendo: eu preciso mudar, eu não posso ser a mesma pessoa, aleluia, que saiu de casa. Eu preciso voltar para lá diferente. Ouça, se eu fosse entrevistar pessoas aqui e dissesse qual é o seu problema, todos nós teríamos um problema. Todo mundo saberia falar qual era o seu problema. Alguns atribuiriam suas crises aos seus problemas conjugais e diria: pastor, meu problema é meu esposo, ô homem bruto, ô bicho do mato, ô pastor, ele traz todo o problema da rua para casa e desconta tudo em nós. Ah, pastor, meu problema é difícil porque o meu marido é complicado. Mas quando o homem volta para casa, encontra todo dia a mesma esposa relaxada e displicente de sempre. E enquanto fizermos as mesmas coisas, só teremos os mesmos resultados. Pastor, meu problema é minha mulher, não quer nada com Deus. Ô mulher difícil, pastor, difícil de lidar, difícil de entender. Mas quem volta para casa
todo dia. É o mesmo homem, bicho do mato, ignorante de sempre. E enquanto fizermos as mesmas coisas, só teremos os mesmos resultados. Se eu fosse entrevistar os jovens aqui, eles diriam: pastor, meu problema é meu pai. Meu pai não me entende, não me compreende, não entende a minha fase, não entende a minha idade, não entende a minha adolescência. Mas quem volta para casa todo dia é o mesmo jovem irresponsável e inconsequente. E enquanto fizermos as mesmas coisas, só teremos os mesmos resultados, porque mudança parte de um princípio básico, que a mudança mude. Eu vim ser boca de Deus hoje. No dia que você mudar, vai entender que a única coisa que precisava mudar era você. Eu vou te dar uma frase para você escrever no Facebook depois do culto. Tudo muda quando a gente muda. Dá uma olhada para alguém, dá uma olhada para alguém e diz: tudo muda quando eu mudo. Tudo muda quando eu mudo. Não, ele não ouviu, vamos. Tudo muda quando eu mudo. 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 Os problemas de Ana começou a afetar a sua família. Os problemas de Ana começou a afetar o seu lar, a ponto de Eucana, seu marido, confrontar Ana. Observe que essa é a única vez que Eucana confronta Ana. Antes disso, nunca o tivera feito. E depois disso, nunca mais o fez. Foi a primeira vez que Eucana decide confrontar Ana. E Eucana confronta Ana exatamente no seu problema. Eucana chama Ana para uma conversa e diz: minha filha, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Por que você está chorando? Qual é o seu problema? Não, por que você não está comendo? Fala para mim qual é o seu problema. E ele libera a palavra-chave do texto, quando diz assim: não te sou eu melhor que 10 filhos. Quando Eucana libera essa palavra, ele está confrontando Ana exatamente no seu problema. Porque o problema de Ana, verdade seja dito, não era não ter filhos. O problema de Ana era ver Penina tendo filhos. Sempre que Ana via Penina tendo filhos, ela se conduía com a necessidade também de gerar. E a grande verdade é que Eucana confronta Ana exatamente no seu problema. Eu sei que por muito tempo a gente pintou Ana e deixou ela tão boazinha que dá dó. Quando a gente começa a ouvir a mensagem de Ana, já dá vontade de chorar e dizer: oh meu Deus, que mulher coitada. Mas Deus te trouxe essa noite aqui para confrontar exatamente a sua visão. Existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas. Quando Eucana confronta Ana, a confronta exatamente no seu problema. Ele diz: Ana, por que você está chorando? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Eucana está dizendo para ela: você está preocupada demais com quem está gerando e está esquecendo de gerar. Você está preocupada demais com quem está fazendo e está esquecendo de fazer. Você está olhando demais para os outros e está esquecendo de você. Não, eu te sou melhor que 10 filhos. De outras palavras, preocupe com aquilo que precisa nascer de você. Deixa a Penina gerando para lá. Até porque não dá para impedir Penina de gerar. Ela vai sempre estar gerando. Sempre estar gerando. O problema não é Penina gerar. O problema é aquilo que precisa nascer de nós. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: está na hora de você mudar o foco da tua visão. Está olhando demais para quem está fazendo e esquecendo de fazer. Está olhando demais para quem está sendo e esquecendo de ser. Está olhando demais para quem está tendo e esquecendo de ter. Está olhando demais para quem está vivendo e esquecendo de viver. Quando Eucana confronta Ana, o texto diz que Ana se levantou. Crê em Deus, Pai. Vamos botar pressão nessa voz, vamos? Ana se levantou. Ana se levantou. E foi falar com quem abre. Foi falar com quem faz. Foi falar com quem cura. Foi falar com quem é dono do ventre. Foi falar com quem é dono da vida. Foi falar com quem era senhor da sua história. Ana se levantou. E o levantar traz a ideia de atitude. Ana se levantou e foi falar com quem podia mudar a sua história. Foi falar com quem poderia abrir o seu ventre. Pastor, Ana não falava com Deus antes? Sim. Só que quando Ana ia para o altar, antes do verso 9, Ana ia para o altar dizendo: Deus, dá um filho para mim. 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 Sempre que Ana ia para o altar, a ideia de Ana era fixa. Ela era o centro das atenções e o mundo girava em torno dela. E enquanto acharmos que o mundo gira em torno de nós, continuaremos sem filhos. Ana vai para o altar, chama Deus e diz: Senhor, eu tenho uma proposta diferente das outras vezes. Toda vez que eu vim aqui, eu queria algo para mim. Agora eu tenho uma ideia nova. Eu quero gerar algo para o Senhor. Eu não quero gerar mais para mim. Eu não quero mais ser o foco
ou o centro das atenções. Eu quero ser, ó Deus, simplesmente canal daquilo que o Senhor tem para essa geração. Usa o meu ventre, faz nascer de mim algo para o Senhor. E eu tenho uma proposta: se o Senhor se lembrar de mim, da tua serva não se esquecer, me der um filho varão, eu tenho uma proposta para o Senhor. Eu vou pegar aquilo que vai nascer de mim e eu vou entregar para o Senhor. Eu vou pegar aquilo que vai nascer de mim e eu vou entregar para o Senhor. Quando Ana vota um voto, eu já disse que Deus não reage a desespero, Deus só reage a fé. Quando Ana vota um voto, o voto é característica da fé. Ana passou a entender o que é que mexia com Deus. Quando Ana vota um voto, Deus olha lá de cima e diz: Ana, negócio fechado. Eu sei que a pessoa do seu lado está tensa ainda. Para ele ficar relax, daqui para o fim dessa mensagem, dá um sorriso 9h15 e diz para ele assim, ó: negócio fechado. Não, ele não ouviu esse negócio, não. Vamos de novo, vamos. Negócio fechado. Olha aqui, pastor Rogério, olha. Eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus na nossa vida. Eu não sei porque Deus fecha quando eu quero que abra. Eu não sei porque Deus tira quando eu quero que dê. Eu não sei porque Deus mata quando eu quero que viva. Eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus na nossa vida. No ano de 2004, eu e meus irmãos oramos um mês inteiro para Deus restituir a saúde da minha mãe. Pastor, o senhor queria que sua mãe ficasse para semente? Não, mas minha mãe era uma mulher de 42 anos com a vida inteira pela frente. Quando adoeceu, nós entramos em campanha de oração dizendo: Deus, restaura a saúde da minha mãe. Terminou a campanha de oração, Deus recolheu a minha mãe e nunca se explicou, nunca disse porquê, e nós também nunca quisemos saber. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Fala daquele que não pede conselho nem favor, determina e faz. Deus não anda se explicando para ninguém, e quando faz porque quis. Esse é o Deus dessa igreja, o Deus soberano. Eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus da nossa vida. Eu não sei porque Deus trabalha da forma que Ele trabalha, eu não sei quais são os critérios que Deus usa para decidir as suas coisas, mas o não de Deus na vida de Ana, eu vou tentar te explicar em rápidas palavras para a gente não demorar. Eu vou tentar te explicar o não de Deus em rápidas palavras na vida de Ana. O nosso Deus é o Deus da providência. Será que você consegue dizer isso comigo? Diga: o meu Deus é o Deus da providência. Vamos de novo: o meu Deus é o Deus da providência. Quando a gente ouve a palavra providência, a gente associa providência a prover. E quando a gente ouve a palavra prover, a única coisa que vem na nossa mente é uma conta atrasada, é um dinheiro que eu tenho que receber, é uma questão que eu tenho que resolver. E eu começo a mediocrizar a providência, até porque eu associo providência ao deserto, onde Deus foi chamado de Jeová Jirê pela primeira vez, o Deus que provê. E eu começo a entender que o Deus do deserto é o Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Mas a palavra providência, ela vem do latim providentia, traz a ideia de ver com antecipação. Esse é o Deus dessa igreja, o Deus que vê antes dos fatos, o Deus que vê durante os fatos e o Deus que vê depois dos fatos. O Deus que eu estou pregando essa noite nunca foi pego de surpresa e não tem nada que Ele não saiba antes que aconteça. Esse é o Deus dessa igreja, o Deus da providência. Pastor Rogério, onde está a providência de Deus na vida de Ana? Quando você lê o capítulo 1, você não encontra a providência de Deus na vida de Ana, porque ela está escondida exatamente no capítulo 2, verso de número 25 do primeiro livro do profeta Samuel. O que diz lá, pastor? Diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Tão complicados eram que corrompiam toda a geração de Israel. Deus, preocupado com uma geração inteira, decide tirar da jogada os 2 filhos de Eli. Deus, preocupado com uma geração inteira, decide tirar da jogada os 2 filhos de Eli. Mas quando você lê o capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, descobre que a queixa de Deus com Eli é que Eli era um pai conivente, honrava mais os filhos do que a Deus, honrando Eli mais os filhos do que a Deus. Ele nunca
nunca aceitaria a ideia de novos sacerdotes para ser treinado no lugar dos seus filhos. Eli nunca aceitaria a ideia de novos sacerdotes para ser treinado no lugar dos seus filhos. Sabendo Deus disso, Deus serra a madre de Ana, porque Eli podia não aceitar novos sacerdotes para ser treinado no lugar dos seus filhos, mas uma oferta ao Senhor ele nunca poderia rejeitar. Mas Deus sabia de duas coisas. Primeiro, que um casal sem filhos vive bem. Um casal sem filhos vive bem. Deus sabia também que mãe nenhuma dá o filho de bom grado, porque acha bonito ou quer ver o filho ser criado longe dela. Mãe nenhuma faz isso. Sabendo Deus disso, Deus introduz, Deus insere. Eu estou falando sobre a providência. Deus introduz, Deus insere dentro da casa de Ana, Penina, que não entra para roubar a atenção de Eucana, mas entra exatamente na lacuna deixada por Ana. Deus sabe que a gente só reage à dor, a gente só reage à baixa. Enquanto está tudo bem, nós ficamos no nosso mundo colorido como se nada estivesse acontecendo. Mas quando o caldo entorna, quando o bicho pega, quando a chapa esquenta, nós vamos para o altar e dizemos: Deus, faz alguma coisa por nós. Penina era a única que tinha poder de empurrar Ana para o altar, posteriormente para o voto. Penina tinha uma única função dentro da casa de Ana: empurrá-la para o altar de Deus para viver um voto sobrenatural. Eu vou desenhar para ver se você adora a Deus comigo essa noite. A Penina que te cerca não tem vínculo com o diabo, até porque a nossa vida não é regida pelo inferno, a nossa vida está na direção de Deus. A Penina que te cerca tem uma única finalidade: fazer você ir para o altar. Ouça a voz de Deus essa noite para a sua história. Aleluia. Aquilo que não funciona, aquilo que não dá certo, a porta que se fecha, a Penina que te cerca está dizendo: Deus está te esperando no altar. O desconforto nos leva ao altar, e o altar nos leva aos milagres. O desconforto nos empurra ao altar, e o altar nos leva aos milagres. Por isso às vezes estamos em desconforto. Por isso às vezes algumas coisas não vão funcionar. Nossa vida não é um acidente, nossa vida é um projeto, e ela foi projetada por Deus. Algumas coisas não funcionam para nos colocar no centro da vontade de Deus. O que é que não está funcionando aí? O que é que não está funcionando aí? Aquilo que não funciona está trazendo uma mensagem do céu e está dizendo: Deus está te esperando no altar. Deus está te esperando no altar. Deus está te esperando no altar. Paulo tinha uma visão sobre providência. Na visão de Paulo sobre providência, ela se resumia a Romanos capítulo 8, verso de número 28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e servem o seu propósito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e servem o seu propósito. Ouça, palavra-chave do versículo não é todas as coisas, nem contribui. Palavra-chave do versículo é juntamente. O Deus que usa todas as coisas à nossa volta em conexão para nos colocar exatamente no centro da sua vontade. Palavra-chave do versículo é juntamente. Deus usa todas as coisas à nossa volta. Usa a bondade, a generosidade, usa a influência, usa a ajuda, mas Deus também usa a dor. Deus usa a baixa, usa a perda. Essa mensagem não é uma mensagem contemporânea, até porque o nosso povo, aleluia, infelizmente tem aprendido por aí. Eu não estou me referindo à igreja onde estou, eu estou me referindo ao evangelho geral. Nós temos aprendido por aí que não podemos passar por nenhuma tribulação, mas o Deus que me trouxe essa noite, aleluia, está dizendo: eu estou usando todas as coisas. Ouça, aquilo que não funciona na sua vida, existe um propósito. Deus está usando para algo muito maior
maior que você. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para essa noite. O mundo não gira ao seu redor. Você faz parte de um projeto que encabeça muitos e Ele está usando todas as coisas. Oh, Macala. Eremas. Uramaioas. Erebasficanturas. Oreas. Esse dia eu estava falando com Deus e disse: Deus, quanta coisa não funcionou na minha vida. Ai, eu fiquei me perguntando onde eu estaria se tudo que eu já planejei na vida tivesse dado certo. Quem eu seria hoje? Que carga eu teria? Aonde eu trabalharia? O que eu faria? Quando jovem, eu distribuía marmita lá na Paulista e eu ficava vendo os executivos andando. Como era bonito ver aqueles caras. Os caras eram bonitos demais, uns ternos bonitos, uma roupa bonita, um sapato bonito. Eles desciam dos edifícios cheios de pose. Eu dizia: Deus, eu quero ser executivo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser executivo. Eu fiz tantos planos, entre eles ser executivo. Aí o tempo passou. Ouça, o tempo passou. Eu não consegui ser executivo como eles. Eu até uso terno como eles usam. Eu até uso gravata como eles usam. Eu até uso um bom sapato como eles usam, mas não sou executivo. Deixa eu te dizer uma verdade de Deus. Algumas coisas não funcionam. E eu cheguei a alguma conclusão, que eu não sei aonde eu estaria se tudo que eu planejei tivesse dado certo. O único lugar aonde eu não estaria era aqui. Essa é a única certeza que eu tenho, que o único lugar que eu não estaria era aqui. E o único lugar que eu precisava estar era aqui. Algumas coisas deram errado para eu estar exatamente aonde Deus quis que eu... Eu vou deixar você fechar os olhos comigo por um minuto. O que é que vem dando errado na tua história todo esse tempo? Pastor, tem gente me ouvindo aqui que só está no Japão porque tudo deu errado. Outros já estão me ouvindo aqui que só não foram embora do Japão porque tudo deu errado. Tudo que não funciona na nossa história tem uma única finalidade: nos colocar dentro da providência de Deus. Tudo que não dá certo tem uma única finalidade: nos colocar dentro da providência de Deus. Entendeu por que não está dando certo? Entendeu por que fechou? Entendeu por que não abriu? Pastor, eu tenho que passar por isso. Tem, para estar onde Deus quer que você esteja. Sabe o que eu aprendi desde criança? Que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É melhor dentro de uma cadeia, no centro da vontade de Deus, do que num palácio fora dela. Porque se estivermos numa cadeia, no centro da vontade de Deus, Deus tem poder de nos tirar da cadeia e nos levar para o palácio. Então permaneça aí. O que não está funcionando na tua vida tem um propósito muito maior que você. Eu pregava uma mensagem antes e eu dizia que o maior erro de José na vida dele foi contar o sonho para quem não sonhava. Falei: rapaz, por que esse cara foi contar o sonho? Justamente para quem não sonha. Ô ideia idiota! Que burro! Não chatei. E eu falava isso até aprender sobre providência. Depois que eu aprendi sobre providência, descobri que José era um cara esperto demais. Ouça. A gente acha que a história de José começa no capítulo de número 37 do livro do Gênesis, quando José sonha. A história de José não começa ali. Onde ela começa, pastor? A história de José começa exatamente no ventre de Raquel estéril. Jacó teve 4 esposas, só amou uma. E a única que ele amou não gerava filho. Porque não gerava filho, causou em Jacó uma expectativa. Porque nasceu uma expectativa, consequentemente uma preferência. Porque foi preferido do seu pai, tornou-se invejado dos seus irmãos. Porque foi invejado, acabou traído. Porque foi traído, vendido. Porque foi vendido, acabou escravo na casa de Potifar.
porque acabou escravo na casa de Potifar. José teve o desprazer de conviver com a tentação, porque rejeitou a tentação, foi caluniado. Porque foi caluniado, acabou preso. Porque acabou preso, conheceu o copeiro. Porque conheceu o copeiro lhe apresentou Faraó, que lhe apresentou o trono. Eu fiz esse rodeio todo só para te dizer que Deus está usando todas as coisas em combinação ou em conexão. Aquilo que não funciona na nossa vida está nos levando exatamente para um projeto maior. Se José não fosse traído, se José não fosse vendido, se José não fosse caluniado, nunca conheceria o copeiro que lhe apresentou Faraó. As coisas que estão te cercando, que aparentemente não estão dando certo, tem um único propósito: te colocar exatamente aonde Deus quer que você esteja. Dá uma olhada para alguém e diz: o que não está dando certo tem um propósito de Deus. Não, Deus me livre, está fraco. Vamos de novo. O que não está dando certo tem um propósito de Deus. O que não está dando certo tem um propósito de Deus. Sabe quando José entendeu isso? No trono. Deixa eu te dar um conselho de irmão, de brother. Apesar que vocês estão mais branquinhos que eu, mas nós é irmão. Vamos morar no mesmo céu. Olha aqui para mim. Não sofra por antecipação. Você não vai entender nada agora. Só vai entender depois. Só entende hoje, pastor? Não sofra por antecipação. Você não vai entender nada agora. Você vai entender só depois. Sabe quando José entendeu? No trono. E a primeira verdade que ele entendeu no trono é que o trono não era para ele. Deus nunca pensou em José quando o assunto foi trono, porque na nossa ótica humana, trono serve a um. Na ótica de Deus, trono serve a muitos. Deus nunca pensa em um quando o assunto é trono. Deus nunca pensou em José. Em quem Deus estava pensando, pastor Rogério? Quando colocou José no trono, Deus estava pensando em Jacó, na sua prole, que estava prestes a morrer de fome lá no, aleluia, em Gerar, na província de Canaã. Deus estava pensando na promessa feita a Abraão, capítulo 12, que diz: sai da terra, da parentela e da casa dos teus pais, para o lugar que eu te enviarei. Deus estava pensando na palavra dita pela boca de Jeremias, quando diz que eu sou Deus que velo pela minha palavra. Deus pensando em, aleluia, uma promessa de vida, um projeto de vida, colocou José no trono. E porque José habitou no trono, Jacó teve direito à terra de Gósen. Porque Jacó teve direito à terra de Gósen, aleluia, cresceu. Porque cresceu, causou medo nos egípcios, por conta disso foram escravizados. Porque foram escravizados, precisou ser liberto. Deus levantou Moisés, que tirou o povo do Egito e introduziu no deserto. Por que o deserto, pastor? Para tirar os carrapichos do Egito. Porque atravessaram o deserto e entraram em Canaã e a possuíram, transformaram-se em nação. Porque transformaram-se em nação, precisou de um rei. Da linhagem de Judá veio o rei Davi. Da linhagem de Davi veio o rei Jesus. Sabem quem Deus estava pensando? Quando colocou José no trono. Dá uma olhada para o lado. Aleluia, Deus. Não vou deixar você olhar para o outro lado. Dá uma olhada para o lado. Eu estou falando de um Deus que está no controle do universo inteiro. E você está preocupado só porque a porta não abriu do jeito que você queria. Eu estou falando de um Deus que está no controle do universo inteiro. E você está preocupado só porque Ele não trabalhou com o teu relógio. Eu estou falando de um Deus que está no controle do universo inteiro. E você está preocupado só porque as coisas não ocorreram do seu jeito. Deixa eu te dar uma palavra, acalma o teu coração. Tua vida não é um acidente, tua vida é um projeto. E o Deus que eu estou pregando está usando todas as coisas à sua volta para te colocar no centro da vontade dEle. Acalma a tua alma. Aleluia! Quando Ana está no altar orando, está sendo observada. E o sacerdote está avaliando a postura de Ana, que está balbuciando no altar. Olha aqui para mim. Ana falava, mas não pronunciava palavras, ou mexia a boca, mas não pronunciava palavras. O sacerdote está olhando Ana e percebe que a posição dela não era comum. Tirou suas conclusões. Disse: a mulher está pura não. Bebeu alguma coisa. Erva doce, melome.
Ela não está pura nesse altar, não. Deve ter tomado 1 litro de saquê. Só que Ana está no altar, falando com Deus, e alguém está tirando as conclusões. Eu entendo hoje, eu entendo o sacerdote ali. Eu entendo porque ele está olhando a expressão de Ana. E verdade seja dito, aqui para nós. Crente na prova tem cara de crente na prova. Eu olho um de longe e até abaixo a cabeça, eu sei que está na prova. Vai me pedir alguma coisa, Deus me livre. Eu vou até pregar olhando para baixo. Crente na prova, tem cara de crente na prova. E a Bíblia diz isso, um coração alegre, formoseia o rosto, contrário disso faz o quê? Ele olhou o rosto de Ana e tirou suas conclusões. E eu consegui entender ali. Se fosse eu, há 10 anos atrás, eu não entenderia. Aproveitar o ensejo, o desfecho para acabar com ele. Mas eu passei a entender ele. Porque ele acusa a Ana e ele aborda. Aquilo não é uma pergunta, aquilo é uma afirmação. Ele está dizendo, até quando estará diante de ti o teu moço? Aparta de ti o teu vinho. Aquilo é uma afirmação. Ele está dizendo, você está embriagada no altar. Ouça. Ainda bem, eu não podia passar por isso que Ana passou. Há 10 anos atrás eu ia aproveitar o ensejo para botar tudo na conta do sacerdote. É dizer, a culpa é sua. Estou cheio de problema em casa, venho para a tua igreja, o senhor vem me acusar. A culpa é sua. Era isso que eu ia fazer. Eu ia transferir a responsabilidade. Porque é isso que fazemos. Vivemos na igreja buscando os bodes expiatórios da nossa vida. Ah, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Aí a gente procura um culpado. E a gente diz, não abriu porque foi. Ah, se fulano tivesse orado. Ah, se Bertano tivesse me visitado. Ah, se o pastor tivesse. Irmão, Ana dá uma lição de maturidade. Escuta, e se tem uma coisa que mexe com Deus é crente maduro. Jó foi maduro rico, Jó foi maduro pobre e Jó foi maduro quando voltou a ser rico. Maturidade é algo que mexe com Deus. Você acha que a tua vida é ruim? Vive a vida de ano um pouco. Você acha que a tua vida é ruim? Vive adiante um pouco. Casou para ser feliz. Primeiros anos, lua de mel. Descobriu que o ventre estava cerrado por vontade de Deus, que ele não abriria. Ah, para piorar, uma mulher entra na casa de ela. Começa a dar filhos ao seu marido. Ah, irmão. E se Penina e Ana se estranhavam só no trato, só de se falarem, ela já estranhava. Imagina, Ana convivia com os filhos de Penina. Imagine se Ana desse uma chamada de atenção num daqueles garotos, o pau ia fechar. Era essa a vida de Ana. Vem cá. Pior que cuidar de filho dos outros é cuidar de filho dos outros sem poder dar um tapa para corrigir. Vai para a igreja. Tem pais em casa, vou para a igreja. Chega na igreja, acha que vai encontrar as coisas mais fáceis. O sacerdote diz, tomou uma cachaça, né? Se fosse você, ia aproveitar o ensejo para botar tudo na conta do sacerdote. Mas Ana dá uma lição de maturidade. Dá uma olhada para o sacerdote e diz, meu Senhor, não tenha sua serva por serva de Belial. Dos meus muitos problemas tenho falado até agora. Aí Ana libera a palavra-chave do texto quando diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana não diz assim, ó, estão me atribulando. Ana também não diz assim, me atribularam. Ela está dizendo, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Em outras palavras, o problema não é o Senhor, o problema é meu. Ana podia ter colocado na conta do sacerdote, como você costuma fazer. E tem gente que muda de igreja toda semana, muda de igreja toda semana procurando um lugar que ele não vai achar um culpado. E aí vive transferindo a responsabilidade da fase dele para a vida dos outros. Ouça, eu vim te dar uma palavra para você gostar do pastor Rogério. Querer que eu volte aqui todo ano e comprar todos os meus DVD ali na porta. A palavra que eu vou liberar é para você se apaixonar por esse negão aqui. Olha para mim. Problema seu! Eu vou desenhar. Vou dizer de novo. Problema seu! Eu não estou dizendo que você é o problema. Estou dizendo que o problema é seu.
Altar não é lugar de procurar culpado. Altar é lugar de procurar ajuda. Está precisando de ajuda, aqui é o lugar. Está precisando de milagre, aqui é o lugar. Está precisando de porta aberta, aqui é o lugar. Está precisando de ação de Deus, aqui é o lugar. Não vem para o altar procurando os culpados pelos seus problemas. Vem para o altar procurando intervenção de Deus. No dia que você entender isso, vai sair do altar carregando o filho nos braços. Dá um sorriso de canto de oi para alguém. Diz para ele, problema seu. Isso aí não é exclusividade da nossa geração. Vem desde a fundação do mundo. Adão vacila, faz o que não devia fazer, vai para trás da moita e fica apontando o culpado. Deus chega em Adão e diz, Adão, onde está? Adão disse, eu me escondi porque estou nu. Quem te mostrou que está nu? Ah, fizeste o que eu disse para não fazer? Adão diz, Deus, a culpa não é minha, não. A culpa é tua. Estava vivendo bem no jardim, eu pedi mulher. Minha vida era uma paz. O senhor foi inventar de mudar a mulher aí. O problema, a culpa é sua. Deus vai falar com a mulher diz, Deus, a culpa não é minha, mano. Sabe que eu sou mulher, né? Cantor, se souber cantar, dá problema. Tinha uma serpente boa de bico andando aqui. Cantou, levou. A culpa não é minha, da serpente. Deus vai falar com a serpente olha para trás, não tem ninguém para pôr na conta, olha para Deus e diz, Deus, a culpa é minha mesmo. Isso aí não é exclusividade da nossa geração, não. Os discípulos estão andando com Jesus à margem de Siloé, um cego de nascença. Alguém olha e diz, agora a gente pega Jesus. Senhor, quem pecou para nascer cego? Esses os pais. Jesus disse, a visão de vocês é limitada mesmo. Nem ele, nem os pais. Mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu quero que você seja maduro para entender essa palavra. Tem coisa que ninguém tem culpa, mas o que está acontecendo tem um único propósito, é para que se manifeste em você as obras de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Não se desespere, o que não está funcionando não tem culpado, é para que se manifeste em você as obras de Deus. Você consegue segurar na mão de alguém e dizer para ele, o que não está funcionando vai virar testemunho, o que não está dando certo vai virar história que vai glorificar a Deus, glorificar a Deus. Jesus veio para provar que é possível assumir a culpa e sair da história com coroa. Sempre que o diabo vai nos acusar, Jesus toma a frente e diz, Pai, esse não, porque esse cravo na mão diz que eu me fiz culpado para que ele fosse livre. Você perdeu a chance de dar um glória para Jesus essa noite. Ele se fez culpado para que nós fôssemos livres. Quando Ana assume a responsabilidade da fase, o sacerdote libera duas palavras que mudou a vida de Ana. E eu vou terminar agora. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Palavra de Deus que vai mudar a sua vida está na boca do sacerdote. Não procure palavra de Deus fora disso. Quer palavra de Deus? Procure na boca do sacerdote que sai do altar. O sacerdote libera duas palavras que contrariou a verdade de Ana. Ana diz assim, sou atribulada de espírito. O sacerdote olha para ela e diz, vai em paz. Ana diz, sou atribulada. O sacerdote diz, tenha paz. Ana diz assim, sou atribulada. O sacerdote diz, tenha paz. E a única coisa que não viemos buscar neste domingo à noite, dia 17 de maio, eu sei disso porque eu vou amanhã, dia 18. A única coisa que nós não viemos buscar aqui essa noite é paz. Mas paz é algo tão sério que, conectado à santificação, nos faz ver Deus. Paz é algo tão sério que tem gente que doaria milhões aos pobres para dormir uma noite como você dorme. Paz é algo tão sério que os maiores índices de suicídio estão na cabeça ou estão na vida de pessoas que se suicidaram não por falta de dinheiro, mas por falta de paz. Paz é algo tão sério que Jesus disse que o mundo tenta oferecer, ou melhor, o mundo tem
paz. Quando Jesus disse isso, pastor, quando disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo, o mundo também dá paz. Por que o mundo dá paz, pastor? Porque o mundo entende paz, ausência de guerra. O mundo entende paz, ausência de guerra. Não tem kamikaze, não tem homem-bomba, não tem assalto, não tem sequestro, não tem tráfico de droga. Meu Deus, falei do Rio de Janeiro todinho agora. Não tem nada que nos comprometa, estamos em paz, porque o mundo entende paz, ausência de guerra. Nós entendemos paz no meio da guerra. É por isso que somos jogados nas covas dos leões, caímos dentro da fornalha de fogo ardente. Tem crente me ouvindo aqui que está cheio de problema, mas já veio aqui essa noite, levantou a mão, adorou, glorificou. Alguém diz, o que é que esse crente tem? Eu explico, é a paz de Cristo que inunda, excede todo entendimento. Ai, meu Deus! Aramasheio te calandurava, rebassi cantorecia, araiode. Você pode fechar os olhos um minutinho? Eu já vou terminar, mas eu preciso ministrar isso, porque hoje ele acalma o seu coração. Tem gente me ouvindo aqui no meio da guerra, no meio da batalha, no meio dos problemas. Tem gente me ouvindo aqui que está uma guerra totalmente instalada. Alguém diz, ela vai parar, ele vai sucumbir, ela vai desistir. Eu já quero ser boca de Deus. Hoje o meu Deus entra na frente da tua guerra. Hoje o meu Deus entra na frente dos teus desafios. Acalma o teu coração, minha filha. Acalma o teu coração, meu jovem. Oh, aleluia. Será que você consegue ir abrindo a boca por um minutinho só, indo glorificar a Deus? O faça. Por um minutinho só, vai glorificando a Deus. O faça. Oh, canchorel. Você consegue segurar na mão de alguém? Segure. Isso. Feche os olhos por um instante só. Shei, canduite, orai, odere, assá, urebadaracou, yassai, shebe, ando, evará. Nós vamos acalmar. Nós vamos descansar. O mundo diz, nós vamos sucumbir. Não vamos entender os projetos. Vamos estar em guerra. Estamos sim. Mas temos ao nosso favor a mão do Deus Todo-Poderoso. Vai abrir a boca. Oh! Por um minuto, vai fazendo barulho de glória a Deus. Vai glorificando a Ele. Vai glorificando a Ele. Shebadaraios, Chamaioterassa. Eu estou tentando te dizer que tua vida não é um acidente. Tua vida é um projeto. Você é muito maior do que pensa. O que te aflige, o que rouba a tua paz, hoje Ele te trouxe aqui para dizer, acalma o teu coração. Eu estou no projeto disso. Pastor, o que não está dando certo, Deus está no projeto disso. Pastor, o que não está funcionando, Deus está no projeto disso. Se você consegue, fique de pé comigo, fique. Não abra os olhos, continue de olhos fechados. Continue segurando a mão de alguém. Eias, Cheuiandoremas, Rebicanchorel e Ras, Rebicaloevaras, Shabadaras. Oh, aleluia. Por um minutinho, de olhos fechados, por um minuto, eu queria que você trouxesse à memória aquilo que está te afligindo, que está roubando a tua paz. Por um minuto, por um minutinho, faça isso. Eu vou orar em um minuto.
Traz à memória aquilo que não te deixa dormir, aquilo que te faz descrer da realidade, aquilo que está minando a tua esperança, roubando a tua convicção. Ei, o Evarás, Sheu Inarasé, Rabadás, Remaiu Iesia, Nobecanto Eramau Evarasé, Rabadaracando Emarasé. Aleluia. Por um minuto, vai trazendo à memória tudo que não funcionou até hoje, todas as portas que fecharam, tudo que você quis e não chegou na tua mão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Foi necessário dar errado para você estar aqui hoje. Tem gente que só está viva porque tudo deu errado. Ai, rei, show, rei ocas, rebadarás, uiba chuicalas. Ai, onei, o meu Deus me trouxe essa noite só para te dizer, só para te informar que a tua vida não é um acidente. Tua vida é um propósito. É por isso que tudo deu errado, porque você tinha que estar aqui. Aonde você está é exatamente onde Deus sonhou que você estaria. Pastor, eu me sinto aquém. Não se sinta, você está exatamente onde Deus quer. Ai, se Ele vai fazer algo novo, vai partir desse princípio, desse tempo, dessa fase. Eu vou orar por vocês. Eu queria que você virasse de frente para alguém, segurasse na mão de alguém aí, nas duas mãos, na direita e na mão esquerda. Orar junto é sempre melhor do que orarmos sozinhos. Isso, 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 isso. Feche os olhos. Não fique sozinho, não se isole. Não fique sozinho, não se isole. Dois é melhor do que um. Se um cair, outro levanta. Se um tiver frio, outro esquenta. Deus, tem gente me ouvindo aqui essa noite que precisa de uma intervenção urgente. Ele está confuso, ela está confusa, não está entendendo nada. Estão esperando a nossa frustração, o nosso desânimo, a nossa perca, mas nós nos rendemos ao seu projeto. Nós entendemos que é maior do que nós. Obrigado por tudo que não deu certo. Obrigado pela porta que fechou. Obrigado a Deus se ficamos enfermos. Obrigado a Deus por não encontrarmos as coisas funcionando. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Se você pode, dá um abraço nessa pessoa e vai orando por ela. Ore. Abrace e ore. Ele renova você,
Ele restaura você, Ele enche você, Ele transborda você. Seja renovado agora. Tchau, Pastor Cid. Não pode deixar. Oh, Chewi, Neramawe Varas, Hadukederas, Shemai Token Tree. Ureba canchora, ureba vihas. Oh, hallelujah, hallelujah. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se você consegue, aplaude. Se você consegue, enaltece. Se você consegue, aplaude. Vai fazendo barulho. Debaixo dessa presença que está na casa. Oh, meu Deus. Debaixo dessa presença que está na casa. Eu quero saber se entre nós tem alguém que quer receber Jesus essa noite como único e suficiente Salvador. Se tiver um para Jesus, é noite de tomarmos uma atitude. É noite de se levantar e vir para o altar. A nossa vida é definida pelas atitudes que tomamos. Ele está aqui essa noite. E eu quero te fazer um convite mais especial de todos. Aquele que vai mudar a sua história. Receber a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu tenho uma pessoa para Jesus hoje. Uma pessoa para Jesus hoje. Pastor Rogério, se eu aceitar Jesus, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada. Se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada, quem faz isso é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não muda o homem, ninguém muda. Ele está aqui essa noite dizendo: eu te amo. Eu tenho uma obra na sua vida muito maior que você. Tem alguém essa noite que quer receber Jesus como Salvador? Se não tem, vamos aplaudir, Senhor. Aplaudir ao Senhor.